Emma Watson versus J.K. Rowling. Vamos falar desse assunto antes que ele suma por completo? Lá no meu canal Itigo Class, onde eu ensino inglês, eu já basicamente falei da posição da Emma com a questão da J.K. Então, assim, na questão do inglês, já está lá o texto, inclusive traduzido para os alunos. Aqui eu vou dar a minha opinião. Então, primeiro, vamos ver o que a Emma Watson disse na entrevista. Eu vou ler o que ela disse e depois vou dar a minha opinião. Eu realmente não acredito que por ter tido aquela experiência e agarrando o amor, o apoio e as visões que tenho, isso signifique que eu não possa ou não deva valorizar a Jo e a pessoa com quem tive experiências pessoais. Eu nunca acreditarei que uma coisa anula a outra e que minha experiência com aquela pessoa eu não possa guardar e apreciar. Voltando ao que falamos antes, eu simplesmente não acho que essas coisas sejam ou isso ou aquilo. Acho que o meu desejo mais profundo é este. Espero que pessoas que não concordam com a minha opinião ainda possam me amar. E espero continuar amando pessoas com as quais eu não necessariamente compartilho a mesma opinião. E eu acho que essa é uma forma muito, muito importante para mim de conseguir seguir pela vida. Eu realmente acho que, voltando ao ponto, eu realmente acredito em ter conversas. E que elas são realmente importantes. E que, eu não sei, acho que o que aprendi é que não se trata tanto do que dizemos ou do que acreditamos, mas muito frequentemente de como dizemos. Isso é realmente importante e realmente frustrante. E não é o que você quer ouvir quando está muito irritado ou magoado com alguém. Mas eu não sei, eu só enxergo este mundo de agora, em que parece que estamos dando permissão para esse tipo de descarte de pessoas, ou como se pessoas fossem descartáveis. E eu só acho que eu sempre vou achar que isso é errado. Sempre. Eu simplesmente acredito que ninguém é. Ninguém é descartável. E que todos, na medida do possível, qualquer que seja a conversa, devem e podem ser tratados com o mínimo dignidade e respeito. Aí entra o apresentador do podcast. Obrigado por nos desafiar e nos impulsionar. Sim, isso exige muito. Acho que é exatamente isso que todos nós estamos sendo desafiados a fazer. Tentar sustentar duas verdades ao mesmo tempo e... Aí ela concorda, né? Sim. E aí ele complementa a visão dele. Essas duas verdades não precisam ser complementares, mas podem coexistir. Aí ela fala, sim, acho que o que mais me entristece é que nunca foi possível ter uma conversa. E aí o apresentador pergunta, então você continua aberta para esse diálogo? E a Emma responde, sim, e sempre estarei. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso completamente. Eu acredito nisso completamente. Eu só não quero dizer nada que continue a armar debates e conversas tóxicas. Talvez seja por isso que eu não... Bem, é por isso que eu não comento. Ou deixo de comentar. Não porque eu não me importe com ela ou com a questão, mas porque simplesmente a forma como a conversa está acontecendo me parece muito dolorosa. E então, é por isso essa decisão. E aí o apresentador fala, sim, eu realmente valorizo essa mentalidade e sinto profundamente que, se as pessoas forem desafiadas a chegar lá por conta própria, é porque exige muito pensar e se sentir dessa maneira. Ela concorda, diz que sim. E ele explica, é o que a cura realmente exige, você sabe, em todo mundo. Eu não consigo imaginar quantos jovens que admiram você, e as pessoas, justamente que admiram você, sentirão o mesmo ao reconhecer que é assim que devemos nos engajar. É isso que nós buscamos. Não é que estamos tentando deixar tudo bonito e perfeito, é que estamos dispostos a entrar em uma conversa desconfortável. E aí a Emma falou assim, sim, a bondade dela, suas palavras de encorajamento e aquela firmeza. Isso. E também, honestamente, apenas como uma jovem mulher, o fato dela ter escrito aquele personagem, criado aquele mundo, me dado uma oportunidade que, para ser sincera, mal existe na história da literatura inglesa, sabe? Como eu poderia? Não existe mundo em que eu pudesse cancelar isso, ou cancelar o que ela fez por qualquer coisa. Isso tem que permanecer verdadeiro. É verdadeiro. E é aí que entra essa ideia de sustentar essas duas coisas que parecem incompatíveis ao mesmo tempo, e apenas esperar que talvez um dia elas se resolvam, ou se unam de alguma forma, e talvez aceitar que nunca se resolverão, mas que ainda assim ambas podem ser verdadeiras. E eu posso amá-la, eu posso saber que ela me amou, eu posso ser grata a ela, eu posso reconhecer as coisas que ela disse são verdadeiras, e pode existir toda essa outra coisa, e o meu papel parece ser simplesmente sustentar tudo isso junto, mas a coisa mais importante é apenas que o que ela fez nunca será tirado de mim. E aí o apresentador agradece, né? Obrigado por expressar um exemplo tão poderoso. E ela agradece. Obrigada. Pelo que a Emma falou, fica claro que ela tentou ter o máximo de cuidado, que ela gaguejou na hora de falar sobre a J.K. Rowling. Porque, pra quem não sabe, elas têm uma treta muito antiga. Porque a Emma Watson, ela, além de atriz, ela é uma ativista. E ela luta pela causa das pessoas T, dos LGBT, vamos falar assim. E a J.K., ela tem uma opinião oposta da Emma.
E por conta disso, a Emma começou a desferir ataques gratuitos. Então, ao invés de atacar o argumento, ela atacou a pessoa da J.K. Rowling. E quando a pessoa ela tem muita visibilidade, que é o caso de uma atriz internacional como a Emma Watson, que ficou famosa, né, fazendo a Hermione da série Harry Potter, você tem que ter cuidado até para discordar. Porque muitas vezes o que você fala, você instiga o seu público. E a J.K. Rowling, ela sofreu inúmeras ameaças, além daquelas gratuitas, né, e de arrasta, vamos falar assim. Ela teve outras muito agressivas, as piores que uma mulher pode receber. E ninguém, eu repito, ninguém que foi ferido, no caso, a J.K. Rowling, precisa, vamos dizer assim, perdoar e esquecer o que aconteceu no passado. Simplesmente porque elas tiveram uma relação profissional da saga Harry Potter. Porque a situação não tá bem. As duas tiveram esses desentendimentos. Óbvio que em tese por conta de defesa de ideologia, cada uma com o seu ponto de vista. Mas a questão é, o que a Emma disse afetou drasticamente a vida da J.K. Rowling. E agora ela fala que ama e que ela tá aberta ao diálogo. Que diálogo que ela tá aberta? Que toda oportunidade que ela teve, ela entrou em conflito com a J.K. Rowling. Se ela realmente estivesse aberta ao diálogo, a Emma poderia falar, eu não vou me posicionar contra a J.K. Rowling, porque ela tem o direito de ter a opinião dela, e eu tenho a minha. Se isso está alinhado ou não, não tem nada a ver com a nossa relação profissional. Eu sou grata a ela, porque hoje, se eu tenho a carreira que eu tenho, é graças à obra dessa mulher. E eu sou muito grata, e eu não vou perder essa relação, esse carinho que eu tenho por ela, só porque ela discorda de uma questão política comigo. Eu acho que esse seria o melhor a ser feito. Ela não se chocar contra a criadora de Harry Potter. Porque a carreira dela, tudo que ela tem hoje é graças a Jo. Porque senão ninguém ia conhecer quem é Emma Watson. Eu mesma, toda vez que eu olho pra Emma Watson, eu falo Hermione. Porque eu vejo a Hermione de Harry Potter. Isso tá encarnada. A gente conhece ela como a nossa bruxinha favorita da Grifinória, que era simplesmente a mais esperta do grupo e que ajudava o Harry e o Ron sempre que eles precisavam de um feitiço. Ela sempre tinha uma carta na manga. Então, assim, eu tenho um carinho pela personagem. Mas ver que ela ataca a criadora só por conta de uma questão política... Gente, vamos combinar que essas ideologias, elas são muito agressivas. Se você discorda, eles te atacam. Então, resumindo, a Emma só colocou lenha na fogueira. Ela utilizou o poder da voz dela contra a J.K. Rowling simplesmente por discordar. E chegar numa entrevista, né, ressurgir das cinzas, falando que ama a Jo, que valoriza ela, que tá aberta a um diálogo depois de fazer tudo que ela fez, chega a ser o cúmulo do absurdo. Quando você tem voz e vai abrir a boca para falar qualquer coisa, você tem que atacar o argumento e não o argumentador. Porque senão você tem esse risco de perder pessoas no meio do caminho. Porque se você machucar, não tem como você obrigar a outra pessoa a te perdoar. O perdão vai vir da J.K. Rowling, não vem da Emma, entendeu? A Emma atacou, a J.K. Rowling sofreu as consequências. Todo tipo de ameaça possível. Teve que aumentar, inclusive, a segurança dela e da família dela, porque ela temia pela própria vida. E agora quer falar que ama a pessoa? Isso pra mim foi um tapa na cara. Eu ia me sentir horrível com a pessoa falando que me ama, que me valoriza depois de fazer o que fez. Se ela tivesse boas intenções, nessa entrevista ela ia falar que se arrepende do que fez, que ela devia ter levado em consideração a questão profissional com a J.K. Rowling e manter as opiniões dela e da J.K., que são conflituosas, em off, entendeu? Não explorar isso. Podia, inclusive, convidá-la para conversar abertamente, quem sabe fazer uma live. Então, a Emma, resumindo, ela foi muito imatura. Ela não soube utilizar a voz dela. E se ela tivesse realmente intenção de se resolver com a J.K. Rowling, ela poderia ter dito na entrevista que ela gostaria realmente de se resolver, de pedir desculpas, de falar, J.K. Rowling, vamos conversar. Eu tenho muito a dizer a você. Se você realmente me permitir, eu gostaria de me desculpar por tudo que eu fiz, porque eu não tive essa intenção de te atacar, né? Eu queria defender a causa e, infelizmente, acabei te atacando. E hoje eu vejo que isso é errado, que eu não precisava disso, que eu podia ter a minha opinião e você a sua, e tudo bem. Mas foi maturidade, eu era jovem, eu queria realmente lutar por algo e achei que por conta dessa luta que tudo era justificável, e não era. E eu vi o seu sofrimento, e eu errei. Se ela se importasse, era isso que ela ia dizer. Agora, vocês viram como que foi conduzida a entrevista? Tudo é sobre ela, porque eu amo a Jo, porque eu valorizo ela. Tudo bem. Se você quer tentar ressignificar o que aconteceu, isso é um direito seu. Mas a outra parte
que sofreu, o perdão tá na mão do outro. Se ela vai esquecer isso ou não, tá na mão do outro. Então agora eu vou ler a resposta da J.K. Rowling para vocês verem como que ela respondeu todos esses comentários da Emma Watson na entrevista. E devo dizer que foi um show à parte. Mas vamos aqui para a leitura. Lembrando que essa tradução que eu tô lendo para vocês, tanto do que a Emma Watson disse na entrevista, como a resposta da J.K. Rowling, fui eu que fiz. E eu deixei disponibilizado isso para os meus alunos do Ichigo Class Academy, que é o meu curso de inglês para quem quer treinar o inglês. O nível aí do Academy é o intermediário, não é difícil, mas também não é para quem está no básico. Se você não sabe se você tem um nível suficiente, assiste as minhas aulas que estão no canal Ichigo Class, que lá eu dou aula de inglês gratuita e deixo disponível para vocês bastante conteúdo, só que é óbvio que eu faço um conteúdo exclusivo para quem é meu aluno. E essa tradução, tanto a leitura como o vídeo, eu deixei tudo lá no curso. Então, se você quiser fazer parte, eu vou ficar muito feliz de ter você como meu aluno. E para quem tá no básico ainda, eu vou lançar um curso para quem tá iniciando os estudos no inglês. Mas eu vou avisar quando eu for lançar, porque por enquanto é só o treino. Porque eu gosto de treinar inglês com os meus alunos, mostrar vídeo, mostrar filme, mostrar música. Então, assim, é a forma mais fácil de aprender, na minha visão. Mas eu sei que tem muita gente que diz que tá no intermediário, mas não tá bem no básico e tem que recomeçar os estudos do inglês. Então eu tô fazendo sim um curso pra quem é iniciante. E assim que eu lançar, vocês vão descobrir, porque eu vou divulgar em todas as minhas redes sociais, todos os meus canais aqui do YouTube, mas por enquanto só o Academy. Bora ver a resposta aqui da J.K. Rowling. Estou vendo muitos comentários sobre isso. Então quero fazer alguns apontamentos. Eu não possuo um acordo eterno de qualquer ator que um dia interpretou um personagem que eu criei. A ideia é tão absurda quanto eu consultar o chefe que eu tive aos 21 anos para saber quais opiniões devo ter hoje em dia. Emma Watson e seus colegas de elenco têm todo o direito de abraçar a ideologia de identidade de gênero. Tais crianças são legalmente protegidas e eu não gostaria de ver nenhum deles ameaçado de perda de trabalho, violência ou morte por causa disso. No entanto, Emma e Dan, em particular, deixaram claro nos últimos anos que acham que a nossa antiga relação profissional lhes confere um direito, ou melhor, uma obrigação especial de me criticar e as minhas opiniões em público. Anos depois de terem terminado de atuar em Potter, eles continuam a assumir o papel de porta-vozes de fato do mundo que eu criei. Quando você conhece pessoas desde os 10 anos de idade, é difícil perder um certo sentimento de proteção. Até bem recentemente, eu ainda não tinha conseguido me livrar da memória de crianças que precisavam ser gentilmente orientadas a dizer suas falas em um grande e assustador estúdio de cinema. Nos últimos anos, recusei repetidamente convites de jornalistas para comentar sobre a Emma especificamente, sobretudo no caso do Witch Trials of J.K. Rowling, os julgamentos das bruxas de J.K. Rowling. Ironicamente, eu disse aos produtores que não queria que ela fosse perseguida como resultado de algo que eu disse. O apresentador de televisão no Videonex destaca o discurso da Emma sobre todas as bruxas, e na verdade, esse foi um ponto de virada para mim. Mas teve um PS pós-escrito, que doeu mais do que o próprio discurso. Emma pediu a alguém que me entregasse um bilhete escrito à mão e continha apenas uma frase: "Sinto muito pelo que você está passando. Ela tem o meu número de telefone." Isso foi na época em que as ameaças de tananã, tananã e tananã, que eu vou deixar escrito aqui para vocês, então vocês leiam, contra mim estavam no auge, quando minhas medidas de segurança pessoal precisaram ser reforçadas consideravelmente, e eu vivia constantemente preocupada com a segurança da minha família. Emma tinha acabado de jogar mais gasolina no fogo publicamente, mas achou que uma frase expressando preocupação bastaria para me assegurar de sua simpatia e bondade fundamentais. Como outras pessoas que nunca viveram a vida adulta, sem o colchão da riqueza e da fama, Emma tem tão pouca experiência de vida real que ignora o quanto é ignorante. Ela nunca vai precisar de um abrigo para sem teto. Nunca será colocada em uma enfermaria de hospital público do sexo misto. Eu ficaria chocada se ela tivesse ido em um provador de loja popular desde a sua infância. O banheiro público dela é individual e vem com segurança do lado de fora da porta. Ela já precisou se despir em um vestiário recém-misto de uma piscina pública municipal? Alguma vez precisará de um centro de atendimento para vítimas de tananã, administrado pelo Estado, que se recusa a garantir um serviço exclusivamente feminino? Ou dividirá uma cela com um homem tananã, que se identificou como mulher em uma prisão feminina? Eu não era multimilionária aos 14 anos. Vivia na pobreza enquanto escrevia aquele livro que tornou Emma famosa.
Portanto, entendo pela minha própria experiência de vida o que a destruição dos direitos das mulheres, da qual Emma participou com tanto entusiasmo, significa para mulheres e meninas sem os seus privilégios. A maior ironia é que se Emma não tivesse decidido, em sua entrevista mais recente, declarar que me ama e me valoriza, uma mudança tática que suspeito ter sido adotada porque ela percebeu que condenar-me com toda a força já não está tão na moda quanto antes, talvez eu nunca tenha sido tão honesta. Adultos não podem esperar se aproximar de um movimento ativista que regularmente pede o assassinato de uma amiga e depois reivindicar o direito ao amor dessa ex-amiga, como se ela fosse de fato sua mãe. Emma tem todo o direito de discordar de mim e de falar sobre os seus sentimentos a meu respeito em público, mas eu tenho o mesmo direito e finalmente decidi exercê-lo. Essa resposta foi linda e a Emma mereceu cada palavra que a J.K. Rowling escreveu aqui. Passar um bilhete escrito: sinto muito pelo que está acontecendo, vai ser falso assim mais que uma nota de R$3, Emma. Isso só mostra o quanto ela é imatura, o quanto ela não entende o que ela causou na vida da J.K. e, consequentemente, da família dela também. Todos nós sabemos que a Emma, ela é milionária. Então, o dinheiro abriu portas, né? Porque o que é dinheiro, no final das contas? Dinheiro dá acesso a coisas melhores na vida. É óbvio que dinheiro não compra tudo. E eu não vou falar aqui da questão de felicidade, eu tô falando de questão de saúde, porque a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo. Se ela tiver uma doença terminal, ferrou. Mas não é o caso da Emma. Ela é uma mulher linda, atriz, conhecida no mundo todo, tem uma carreira brilhante e simplesmente ela fez o que ela fez contra a J.K. Gente, é uma questão profissional. Uma atriz, ela tem que saber usar a voz. No mínimo. Ainda mais alguém, vamos dizer assim, como a Emma Watson. Porque a gente não tá falando de uma atriz aqui da esquina. A gente tá falando de uma pessoa que realmente tem relevância na internet, que tem relevância mundial. E a gente vê em contraste a maturidade da J.K. Rowling. Porque ela podia ter ido lá e enfrentado a Emma. Mas ela falou, não, eu vou ficar quieta. Vou ficar quieta porque eu não quero prejudicar nem a Emma e nem o Daniel. Porque ela sabe que se ela falasse alguma coisa, também ia, vamos dizer assim, respingar no outro. E ela não queria isso. Por quê? Porque a gente tá falando de uma escritora. De uma pessoa que não viveu na vida luxuosa. Quando ela escreveu o livro, ela era uma pessoa comum. E ela tinha todas as razões do mundo para revidar. E por que ela não fez? Ela sabia que ela podia gerar mais ódio. Ou pior, prejudicar pessoas apenas com base em discordância de ideologia. Na vida, sempre vai ter pessoas que pensam diferente de você, que têm uma opinião política diferente. E a gente precisa saber conviver, principalmente quem é famoso. Porque a gente não sabe, né, como que vai estar o governo, a gente não sabe se o público está dividido ou não. Por isso que a gente não deve, na minha opinião, quando a gente é muito famoso, se aliar a um lado ou outro, porque a política é muito suja. Então, só para finalizar aqui com a minha opinião, não existe solução fácil para o problema, no caso dessa discussão de ideias, no caso do direito das pessoas ter dos LGBT e o direito das mulheres como um todo, mas que a gente precisa entender que pessoas como Emma Watson e J.K. Rowling, a voz delas ecoa pelo mundo. Então elas têm um poder que a gente não tem. Um poder tanto de curar como de destruir. No caso da Emma Watson, ela acabou destruindo a relação que ela tem com a J.K. Rowling. Porque toda oportunidade que ela tinha, inclusive de atacar a J.K. Rowling só porque discordava dela, ela ia lá e colocava mais lenha na fogueira. E a J.K. Rowling, a gente não pode falar assim, mas ela mereceu. Gente, ela foi ameaçada das piores coisas possíveis que uma mulher pode ser. Eu não vou escrever aqui por conta da questão do YouTube, porque é um assunto sensível. Mas acho que todo mundo tem inteligência suficiente para entender que tanto ela como a família dela ficaram realmente em perigo. Eu vou dar um exemplo aqui de destruição que inclusive foi causado por um fã, John Lennon. Qual foi a causa da morte do John Lennon? Você sabe, o integrante do Beatles. Então, nem mesmo as pessoas famosas e com poder financeiro estão livres de sofrer violência e ameaça. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Principalmente quem tem esse nível de poder. No caso da Emma Watson, eu espero que ela amadureça e que ela entenda que ela pode discordar das outras pessoas e que ela pode usar, sim, a voz dela para defender tudo que ela acredita, tudo que ela defende, mas sem atacar as outras pessoas. Porque divergência de ideias sempre vai existir, sempre vai ter uma pessoa de direita, uma pessoa de esquerda. E no caso da J.K. Rowling, né, eu admiro ela porque eu sempre gostei de Harry Potter, né? Eu gosto das duas, porque a Emma Watson marcou minha infância, ela foi a Hermione.
Então, pra mim, ela pode aparecer como Bella num filme da Disney. Pra mim, ela sempre vai ser a Hermione. E no caso da J.K. Rowling, ela sempre vai ser uma das minhas escritoras favoritas. Que, inclusive, eu sempre indico os livros dela para os meus alunos de inglês para aprender vocabulário, né? Inclusive, tá tendo isso no meu curso, né? Aulas com o Harry Potter. E eu fico triste nessa situação, porque elas podiam ter uma relação profissional, como amigas, como colegas, e infelizmente toda essa divergência, todos esses problemas acarretaram no fim dessa relação delas, porque a J.K. Rowling não quer mais saber da Emma, e ela vai sim defender o ponto de vista dela, porque ela tem esse direito, né? E você viu que ela jantou a Emma, ela falou, essa é uma menina que ela não sabe como que mulheres, no geral, pessoas que não vivem com os privilégios da grana que ela tem, sofrem no dia a dia. E ela levantou pontos importantíssimos nessa resposta dela. Que todas essas preocupações da J.K. Rowling são válidas. Porque a mulher, ela sofre violência diariamente. Então, o que é a verdadeira justiça? A verdadeira justiça é a gente tratar o outro na medida de sua desigualdade. Não é sobre igualdade, é sobre equidade. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que todo mundo é igual, as pessoas não são iguais. O mundo é injusto e o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. E quando você quer colocar todos como iguais, a gente começa a perder o senso da diferença que existe no mundo. Então, a gente precisa ir com calma, com cuidado, porque não existe uma solução simples, mas também a gente não pode parar de discutir, porque a gente só vai chegar na solução na base da tentativa e erro. Então a gente precisa sim ter o debate de ideias. A gente não pode calar uma e calar a outra. Mas a gente precisa sentar, conversar pacificamente, sem fomentar esse tipo de ameaça. Porque, tudo bem, a Emma destruiu a relação que ela teve com a J.K. Rowling. Isso é uma coisa que ela tem que aceitar, ela tem que trabalhar isso. Mas, e daqui pra frente? E as outras relações que ela vai construir? Daqui pra frente ela tem que agir diferente. No caso da J.K. Rowling, eu acho o seguinte, que ela tem todo o direito de se posicionar, que se ela foi ferida, é um direito dela escolher se ela quer manter relação com a Emma Watson ou não, porque só ela sabe pelo que ela passou. Eu, Giovanna, quando as pessoas me ferem, eu sou uma pessoa que, assim, eu perdoo, mas a pessoa não convive nunca mais comigo. Então, eu respeito a decisão de J.K. Rowling, porque eu acho que eu tomaria a mesma decisão. Então, no caso da Emma Watson, eu só espero que ela amadureça, que ela aprenda a usar a voz dela sem ferir os outros, e que, por mais que ela defenda alguma pauta, que ela saiba que pauta nenhuma é maior do que a vida das outras pessoas. Então, a gente precisa ter limites. Que ela tenha limites, que ela consiga manter boas relações, inclusive com pessoas que têm opiniões diversas. Até porque ela é uma pessoa que está na mídia. E a mídia, ela é sim um local onde você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você. E isso é normal. Gostaria de ver ela na tela novamente? Gostaria. Mas sei que ela não vai interpretar novamente uma Hermione. Eu sei que isso já ficou no passado. A gente tem que aproveitar o que a gente já tem dos filmes. Não sei se ela vai voltar. Ao que parece, ela tá saindo um pouco do estrelato. Mas eu acredito que um dia ela possa voltar, porque uma pessoa, quando ela já... Essa questão de carreira, ela tem uma carreira consolidada, eu acho que ela tem esse poder pra voltar se ela quiser. Ou seja, olha o privilégio que ela tem. Ela pode parar o que ela sempre fez, e que ela ganha muito por isso, simplesmente pra viver a vida dela. E que a gente aprenda vendo, né, o que se passa no mundo dos famosos, porque é só um reflexo da nossa sociedade, porque a gente tá falando de Emma Watson contra J.K. Rowling aqui, mas a gente podia estar falando de pessoas do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você, quando viu o debate de ideias, no caso da J.K. contra Emma, você já pensou em alguém da família, algum amigo, alguém do trabalho, putz, essa pessoa é igualzinha, essa pessoa fez a mesma coisa, talvez em menor grau, porque Emma Watson e J.K. Rowling estão em outro nível, mas é assim que a vida toca. A gente precisa aprender a lidar com as diferenças, discutir sim, mas como eu falei, estar sempre em busca da justiça, e quando falo de justiça, da verdadeira justiça, não é excluindo um para incluir o outro. Não se trata de igualdade, mas de equidade, e tratar cada um na medida de suas desigualdades, porque as pessoas não são iguais, o mundo não é justo, e não é eu, nem você, que vai mudar tudo que tá acontecendo. A gente tem que, viver a nossa vida, que, a gente tem boleto e conta pra pagar. A nossa vida não tá feita que nem dessas duas, não. Então, eu agradeço pela sua presença e eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!